Fala galera, Walter Pensador TK, tô meio desengonçado, faz uma década que não corto cabelo, mas vai assim mesmo, que esse assunto eu tô há um tempão tentando gravar, vamos ver se agora vai. Como você tá vendo no título, o título é em relação a essas supostos tomalas da cá do governo Bolsonaro, de mistura com o Centrão, essa narrativa toda para dizer que mesmo que ele traiu a promessa de campanha, que tá comprando voto e bababá, essas coisas todas, certo? Em primeiro lugar, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Enquanto eu não tô focado em colocar meu canal mais qualidade, porque isso demandaria mais tempo e dinheiro que eu não tenho, infelizmente. Enquanto eu estou mais preocupado em colocar uns argumentos e umas informações mais úteis. Mas qualquer coisa, se você achar que eu mereço e devo melhorar, o meu apoio está aí na descrição, para caso você ache que merece me ajudar, nem que seja com R$1. Mas isso não tem problema, tá? O mais importante é ter o espaço para poder trocar as ideias. Enfim, recentemente, né, Bolsonaro tem feito alguns movimentos, inclusive criou um ministério, coisa que eu não gostei muito, o Ministério da Comunicação, fez umas realocações, cedeu alguns cargos para algumas pessoas, alguns inclusive de partido de centro. Já começou aquela conversinha, meu Deus, o Bolsonaro tá com acordo com o Centrão, tá comprando votos, essas coisas. As coisas não são simples assim, tá? Primeiro que essa questão de Bolsonaro tá ajudando o Centrão, tá com pacto com o Centrão, é uma afirmação totalmente inverídica, pelo simples fato que não existe Centrão. Walter, não existe Centrão, mas eu vi Centrão, e Centrão está escrito lá no jornal, não sei o que. Centrão é uma abstração. Existe PMDB, existe partidos, existe pessoas de esquerda, mas Centrão não existe. Centrão é uma abstração, tá? Centrão nada mais é de uma descrição que fazem de um determinado grupo de deputados e senadores que estão mais no centro, que estão mais dispostos a negociar, né? Alguns deles por cargos, alguns deles por questões mais escusas, e nem nisso há uma definição. E eles não são sequer um grupo unido, eles não têm liderança, eles não têm sequer um CNPJ ou um estatuto. Então não existe Centrão. E por que eu estou dizendo isso? Porque o pessoal usa isso muito como uma armadilha para enquadrar Bolsonaro, dizer ele está com aliança com o Centrão. Como é que ele tem aliança com uma coisa que não existe? Ele tem aliança com determinados candidatos políticos que o pessoal chama de integrantes do Centrão, entendeu? E aí você vai avaliar individualmente, caso a caso, se o que ele fez foi bom, foi certo, aceitável, errado. É mais ou menos por aí o caminho da análise, tá? Mas falando de uma forma generalista, o que Bolsonaro está fazendo é tentando buscar apoio para o seu governo. Por mais que eu não goste que ele tenha que lidar com algumas pessoas, primeiro, essas pessoas foram eleitas, tá? Começa por aí. O pessoal pensa que o Centrão lá evaporou simplesmente, se tomou posse do Planalto, estão lá, um bando de sanguessuga, e o cara não devia estar fazendo acordo com eles. Eles foram eleitos, gente. Infelizmente é o caso. As pessoas votaram mal, ou o assento eleitoral colocou um desses caras, eles estão lá. Então, queira Bolsonaro não, ele ou pelo menos seus aliados têm que às vezes acertar com eles para determinadas coisas serem aprovadas, contanto que ele não cometa nenhum crime, obviamente, que aí não há defesa, mas nada disso foi um crime. Segundo ponto, muitos dos aliados de Bolsonaro que se colocaram como aliados no começo, na verdade, um bando de oportunistas, tipo a maioria do PSL, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, alguns se diziam aliados, aí simplesmente esfaquearam ele pelas costas, metaforicamente. Aí você tem a esquerda, que não é aliada dele, você tem o MBL, que é outros oportunistas, e aí resta o quê? Resta os poucos candidatos, deputados e senadores da base dele, que são poucos, e estão sendo totalmente boicotados por causa dessas perseguições ridículas do STF, que é só com eles, né? Impressionante isso, eles e os apoiadores de Bolsonaro. Pessoas como eu só não são perseguidas porque eu sou um peixe extremamente pequeno, né? Se eu fosse grande, com certeza já tinha policial aqui na minha porta. Mas enfim, ele só tem esses deputados e senadores, são poucos. Resta o quê? A esquerda ele não pode contar, principalmente a militante. Ele não vai poder contar com os antigos aliados, aqueles oportunistas. Resta o quê? Vários candidatos de centro. E todas essas movimentações, eu já fiz em vídeo anterior sobre a questão do
STF não tem mais presidencialismo no Brasil, o STF que manda, que é uma verdade. O STF fez muitas determinações em cima do executivo. Então o presidente precisa se firmar nos apoios que ele pode. Então o que lhe resta? Procurar apoio com o Centrão. E de fato ele distribui alguns cargos. De fato ele sai um pouco do seu rumo. Mas por quê? Porque ele quis? Porque ele quer se estabelecer em poder? Porque ele quer ter projeto de poder? Negativo. Ele simplesmente está tentando se manter livre do golpe que estão tentando tramar. Você tem MBL, esquerda, você tem o STF, você tem o Rodrigo Maia, você tem ONGs, você tem uma galera de gente querendo derrubá-lo. Ele tem que buscar apoio onde ele está. Ele vai chegar e não, eu não posso trair nada dos meus princípios que eu falei antes, então eu vou de peito aberto aqui, vou pegar o impeachment. Pelo amor de Deus. Aí não dá, os caras estão querendo o impossível dele. E tem outro detalhe importante. O pessoal gosta muito de falar disso para dizer que ele tá igual ao PT, igual aos governos anteriores. Negativo. Primeiro porque ele tentou não fazer isso, tá? Isso era óbvio. O pessoal via dizer, ele não articula, não sei o que. Muitos o xingaram por causa disso e disseram que ele não sabia fazer política. Ele tentou ao máximo não fazer isso. Está fazendo agora por causa dessas circunstâncias. Os caras estão barrando MPs e Bolsonaro. Muitos dos decretos bons que ele tenta aprovar não passam. Decretos ruins ele veta coisas e o pessoal derruba veto. Então ele precisa ter algum apoio, que gostemos disso ou não. E também tem o fato, vou paralisar aqui que eu perdi um pouquinho, fui da meada. Lembrei. Tem o fato de que o Lula, o PT, quando fez todos esses acordos, ele fez de uma forma totalmente prostituta. E desde o início do seu governo ele fez praticamente fugindo da sua ideologia, se aliando com caras totalmente opostos a ele, negociando com tudo e todos, inclusive nos ministérios. Bolsonaro não fez isso com os ministros, pelo contrário, ele os nomeou com uma certa liberdade e baseado em talentos, o que infelizmente também foi uma outra armadilha, essa questão do técnico, né, que até assunto para outro vídeo, que as nomeações técnicas nem sempre são uma boa coisa, vide o caso do Sérgio Moro, né, até porque tudo que o presidente faz é político. Mas tirando esse fato que não é assunto desse vídeo, então o PT, quando por exemplo o Lula encheu lá, botou o ministro da Fazenda, um cara totalmente oposto em relação ao socialismo mais raiz do PT, Henrique Meirelles, se não me engano, simplesmente passar aí pegando apoio de todo mundo, fora a compra de votos com mensalão e outras irregularidades. Bolsonaro não fez essas coisas. Ele tentou não fazer nada dessa antiga política e agora ele está aproveitando uma parte lícita para tentar se manter do golpe, para tentar governar, porque ele não está conseguindo. Quer você gosta, você pode discordar de coisas de Bolsonaro, não tem problema, cara. Eu sinceramente, eu tenho coisas que eu não concordo também. Eu apoio ele, mas tem coisas que eu não concordo. Mas eu tenho consciência que ele está fazendo o melhor do que pode. Mesmo sendo extremamente difamado e caluniado, deveria processar a mídia e todos esses que o caluniam. Ele não faz, tentando ao máximo tirar essa peste de ditador, mas isso não vai adiantar, porque essas pessoas vão continuar falando isso independente disso. Mas ele está tentando se manter como pode, e de forma lícita. Eu acho até que ele demorou muito para fazer isso. E ele tem que tomar mais atitudes contra o que o STF está fazendo, porque o STF está invadindo prerrogativas do Executivo, como eu falei, novamente repito, naquele meu vídeo sobre o presidencialismo acabou, o STF que manda no Brasil. Ele precisa tomar atitudes mais enérgicas quanto a isso. E não pense você que eu estou falando de golpe, de regime, de ditadura militar, de forma nenhuma. Eu estou falando das atribuições dele constitucionais como presidente que estão sendo totalmente barradas pelo STF. O STF não tem o direito de nomear as nomeações do Executivo. Isso é interferência com poderes. Mas é quando é com ele, para ele, tá tranquilo, né? O STF pode fazer isso. O Legislativo pode barrar os MPs de Bolsonaro, deixá-las caducar. Mas ele dá o menor pitaco do que eles falam com ele. Tá intervindo com os outros poderes. Então é uma guerra totalmente desproporcional. Então, essa questão de botar Bolsonaro como fez tomar lá da cá, trair os seus princípios, é muito simplista e não é boa parte da realidade. Sim, ele voltou atrás de algumas coisas de tentar fazer velha política. Isso é verdade. Mas ele não se corrompeu. Pelo menos não foi demonstrado nada. Porque se ele tivesse, amigo, a mídia já estava comendo solta, e não botando essas desculpinhas e farraspadas de genocida porque não usou máscara, porque o cara lá divulgou fake news. Não estava fazendo essas coisinhas, eles já estavam explorando esses crimes.
Então por isso, por causa justamente do desespero da mídia de ficar falando um monte de besteira, de colocar um monte de crime entre aspas que não são crimes, de ficar falando de Fabrício Queiroz, que ele tem o próprio crime dele lá se for condenado, e eu não tenho nenhuma vontade de defendê-lo se ele cometeu o crime, e nem mesmo Flávio Bolsonaro, se for o caso, porque ainda não mostraram. Eles têm que fazer essas coisas para tentar atingi-lo. Então isso me dá mais convicção de que ele está limpo. Ele está limpo. Mas é isso. Tá explicado aí o questão do Bolsonaro, Centrão, toma lá da cá. Desculpa aí, o vídeo foi longo, mas dessa vez consegui fazer. Enquanto compartilha, se inscreve no canal. E a verdade é uma só. Valeu.